Criado por um pedagogo, o espiritismo surgiu na França no século XIX. Hoje o Brasil possui a maior comunidade espírita do mundo. Agora você vai saber um pouquinho sobre a religião que considera a morte apenas uma etapa da evolução pessoal e que acredita na vida em outros planetas. Então, roda a vinheta. Segundo a crença deles, Jesus Cristo não é um enviado de Deus à Terra, é apenas um espírito mais evoluído que serve de guia para toda a humanidade. A morte de um ente querido, por mais dolorosa que seja, não deve ser encarada de uma forma absolutamente negativa. Muitas vezes é apenas o encerramento de uma missão no mundo dos vivos. Vivemos cercados de espíritos, alguns bons, outros ruins. Religião ou doutrina? Se você perguntar isso para algum frequentador do centro espírita, provavelmente vai receber a seguinte resposta: o espiritismo é uma doutrina revelada pelos espíritos superiores a Allan Kardec, que a codificou em 5 obras: o Livro dos Espíritos, 1857, o Livro dos Médiuns, 1859, o Evangelho segundo o Espiritismo, 1863, o Céu e o Inferno, 1865 e a Gênese, 1868. O Espiritismo consegue a proeza de mesclar catolicismo primitivo, caridade, budismo, reencarnações, Darwin, evolucionismo e um caldeirão de credos esotéricos que estavam em plena voga nos anos 1800. Seu iniciador, Allan Kardec, era um pedagogo que fundou na própria casa um curso gratuito de química, física, anatomia e outras ciências que galvanizaram as mentes curiosas do século XIX e ajudaram a preparar o terreno para as revoluções científicas da nossa era. Kardec inclusive chegou a estudar medicina, mas logo abandonou os planos de atuar nessa profissão. É por essa razão que, desde o início do movimento espírita, ele sempre fez questão de apresentar com um vocabulário inspirado nas ciências eventos como comunicação com espíritos e o movimento de objetos sem ação humana aparente. Um dia, andando pelas ruas de Paris, Hippolyte Léon Denisard Rivail encontrou-se com um amigo de nome Carlotte, que lhe descreveu uma série de eventos extraordinários, supostamente provocados pela ação direta de espíritos. Curioso e ainda descrente, Rivail começou a frequentar algumas reuniões e teria visto seu ceticismo virar picadinho ao observar mesas e objetos ganharem movimento sem a ajuda de qualquer pessoa ou mecanismo especial. Disposto a entender esses fenômenos, Rivail mergulhou no estudo de várias correntes do misticismo e começou a experimentar e repetir vários daqueles que seriam fenômenos de comunicação com o mundo dos mortos. Numa das sessões que presenciava Rivail, ouviu de um médium que ele já fora um celta chamado Allan Kardec, e que, como Kardec, ele deveria reunir os muitos ensinamentos e conclusões dos últimos séculos numa doutrina que propagasse os ideais de Cristo e trouxesse alívio para os corações dos homens. Imbuído desse espírito, Kardec começou a trabalhar na síntese que gerou o Espiritismo. Em 1857, Kardec trouxe à luz o Livro dos Espíritos, e é a partir dessa obra que se pode falar em Espiritismo. A palavra, aliás, é um neologismo cunhado pelo próprio Kardec para diferenciar a nova religião dos inúmeros espiritualismos que estavam na moda. Contudo, a nova religião iria despertar a fúria da Igreja Católica. Os motivos dão força a um debate que mesmo hoje, mais de 100 anos depois, ainda inflamam adeptos e estudiosos acadêmicos. No Espiritismo, Cristo não é o Filho de Deus, mas um espírito mais evoluído. Segundo motivo, a redenção no catolicismo é um evento único, total, universal. No Espiritismo, ela se dá em conta-gotas, a cada passo da evolução de cada um dos espíritos. Só essas duas diferenças já serviriam para provocar uma cisão, sem falar na possibilidade da reencarnação, que não existe no catolicismo. Mas, pelo menos entre os espíritas, a identificação com a fé cristã é total. A fé espírita é baseada nos ensinamentos de Jesus, logo é uma religião cristã, afirma Durval Ciampone, presidente da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Esse alinhamento com os evangelhos pode ser explicado pelas perseguições sofridas pelos adeptos do espiritismo. Já em 1861, o bispo de Barcelona, na Espanha, promoveu um auto de fé com livros espíritas. Uma enorme fogueira queimou os livros de Kardec. Junto com a igreja, nessa mesma época, cientistas e políticos europeus
influenciados pela igreja ou não encontrando na doutrina o rigor que ela declarava ter. Junto com a igreja, nessa mesma época, cientistas e políticos europeus influenciaram uma poderosa campanha de difamação do espiritismo. No final das contas, grande parte dos estudiosos acadêmicos do espiritismo considera a religião uma espécie de neocristianismo. Quem já frequentou um centro espírita sabe disso. A atmosfera lembra ligeiramente um congresso universitário, um auditório atento, muitas vezes com livros de Allan Kardec, escuta as leituras e os comentários feitos por um ou mais palestrantes reunidos em uma mesa. Tudo de um modo sóbrio e nada espetaculoso. Para entender o espiritismo, é preciso saber que a base de toda religião está exposta nas 5 obras seminais de Allan Kardec. Desde esse nascimento na França oitocentista, o espiritismo reivindica não apenas um status de religião, mas também de ciência e de filosofia. Ou seja, é uma fé e uma doutrina cujas manifestações, contatos com o espírito, regressões e vidas passadas e textos psicografados poderiam ser comprovadas através de método dedutivo herdado da ciência. Segundo o espiritismo, todo homem é um médium, um canal de comunicação entre os vivos e os espíritos. Por isso não existe um papa espírita nem qualquer tipo de hierarquia dentro da religião. A ausência de parâmetros e cerimoniais também é uma característica racionalista dentro da fé espírita. Nos centros espíritas, por exemplo, a função de liderança geralmente está reservada ao médium mais experiente ou ao próprio fundador do centro. A simplicidade pregada pelo espiritismo também estaria explicitada pela inexistência de grandes rituais de passagem, como casamentos, batismos e enterros. Isso porque os espíritas acreditam ser desnecessário o vínculo com Deus, a inteligência suprema, como prega Allan Kardec. Céu, inferno e diabo virtualmente não existem no horizonte espírita. Isso porque o bem e o mal podem estar dentro de cada um, sem que haja necessidade de uma localização para cada um. Os médiuns comunicam-se com os espíritos das mais diversas maneiras. Houve um tempo em que a comunicação se dava por meio de batidinhas na parede, mas hoje, na maioria dos centros espíritas, as principais formas de comunicação costumam ser a psicografia e a incorporação, em sessões chamadas de desobsessão. Quando um espírito cheio de más intenções incomoda uma pessoa, os médiuns incorporam essas entidades chamadas obsessoras e procuram convencê-las da falta de sentido em assombrar a vida dos encarnados. O espiritismo acredita que os espíritos são criados numa espécie de ponto zero, onde todos são imperfeitos e devem chegar ao longo de várias e sucessivas encarnações à perfeição. A cada encarnação, o espírito aprende um pouco mais sobre bondade, tolerância e caridade. Um fato curioso é a crença dos espíritas na vida em outros planetas. Os espíritos são intergalácticos, afirma Durval Ciampone, da Federação Espírita de São Paulo. Isso não significa necessariamente a existência de ETs pilotando discos voadores pelo espaço sideral, mas formas de vida, inclusive minerais, que são habitadas por espíritos em diferentes estágios de evolução em lugares tão inóspitos quanto Saturno ou Plutão. Essa crença numa forma divina interplanetária fez do espiritismo, desde a época de 1960, um dos elementos que ajudaram a compor as religiões New Age. O espiritismo antecipa toda essa onda de religiões e doutrinas da nova era. O percurso evolutivo de cada um explica as diferenças sociais de saúde ou de capacidade intelectual. As benesses ou as tragédias de cada um fazem parte do karma, que pode ser revertido graças a ações meritórias, pois fazer o bem para outros no espiritismo é fazer o bem a si mesmo. Por isso a caridade é um dos elementos mais importantes da religião. Ela serve para amenizar o sofrimento alheio e conta pontos na evolução de quem a pratica. Fora da caridade, não há salvação, prega a mais famosa frase de Allan Kardec. Pode-se discordar ou mesmo refutar desdenhosamente os princípios do espiritismo, porém, é virtualmente impossível fazer troça ou ignorar o legado de respeito ao próximo difundido por essa religião, um princípio que tranquilamente pode ser seguido por qualquer um que habite no nosso planeta, acredite em Deus ou não. E são esses pensamentos que envolvem a crença espírita. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e que esse conteúdo tenha enriquecido ainda mais os seus conhecimentos. Agora você pode conversar com pessoas espíritas tranquilamente, que você tem uma base também daquilo que eles acreditam. Lembre-se sempre também, não insulte, respeite a crença das outras pessoas também. Pregue o evangelho, mas sendo uma boa pessoa e seguindo o evangelho da forma que Jesus pregou. Garanto para você que isso é a melhor forma de pregação
para todas as pessoas na face dessa terra. Que Deus abençoe a sua vida, compartilhe esse vídeo e deixe seu gostei se você curtiu. Até o próximo vídeo. Valeu!